2. Um dia, a seguir à partida do filho, o príncipe Nicolai Andreevich chamou a princesa Mária. Então, agora estás contente? Disse-lhe. Provocaste a zanga entre mim e o meu filho, estás contente? Era mesmo disso que precisavas, estás contente? Dói, isso dói. Estou velho e fraco, mas tu querias que isso acontecesse. Então alegra-te, rejubila. Depois disto, a princesa Mária não viu o pai durante uma semana. Adoeceu e não saía do gabinete. Para sua surpresa, a princesa Mária reparou que durante a sua doença o pai não deixou aproximar-se dele também Mademoiselle Bourrienne. Apenas o Ticon tratava dele. Transcorrida uma semana, o príncipe saiu e recomeçou a sua vida habitual, dedicando-se com especial aplicação às construções e aos jardins, cortando todas as antigas relações com Mademoiselle Bourrienne. Mantinha muita frieza no trato com a princesa, parecendo dizer-lhe: estás a ver, caluniaste-me, mentiste ao príncipe Andrei sobre as minhas relações com esta francesa e provocaste a minha zanga com ele, mas vê lá, não preciso de ti nem da francesa. A princesa Mária passava metade do dia com Nicolushka, acompanhando-o nos estudos, dando-lhe ela própria as lições de russo e de música, e conversava com de Sales. Passava a outra metade do dia nos seus aposentos, com os livros, a velha ama e a gentinha de Deus que entrava como dantes pela porta de serviço. Da guerra, a princesa Mária pensava o que costumam pensar as mulheres. Temia pelo irmão, que estava lá, aterrorizava-se com a maldade humana, que não compreendia, com a crueldade que levava as pessoas a matar-se umas às outras, e não compreendia a particularidade desta guerra, que para ela era uma guerra como todas as anteriores. Não compreendia, apesar de Sales, seu interlocutor permanente, que se interessava apaixonadamente pelo decurso da guerra, e tentar fazer entender as suas considerações, e apesar de a gente de Deus, quando a visitava, lhe falar, cada qual à sua maneira e com pavor, dos rumores que corriam entre o povo sobre a chegada do Anticristo. E apesar de Julie, agora princesa de Drubetskaya, que recomeçara a correspondência com ela e lhe escrever de Moscou cartas patrióticas. Eu lhe escrevo em russo, minha querida amiga, escrevia Julie, porque tenho ódio para todos os franceses, tal que para a sua língua, a qual não suporta e não quer nada a ouvir falar. Nós em Moscou somos todos enlevados pelo nosso adorado imperador. Meu pobre marido suporta os trabalhos e a fome nas tabernas judaicas, mas as notícias que tenho me entusiasmam ainda mais. Já ouviu, pode ser, falar da façanha heroica de Raevski, que abraçou os dois filhos e disse: morro com eles, mas nós seremos inabaláveis. E em verdade, malgrado o inimigo ser 2 vezes mais forte que nós outros, não deixamos-nos abalar. Passamos o tempo em a medida de nossas possibilidades. Mas na guerra como na guerra. A princesa Alina e Sophie estão comigo dias inteiros. E nós, pobres viúvas de maridos vivos, temos maravilhosas conversas enquanto preparamos a carpeadura. Não me falta que você, minha amiga, etc. A princesa Mária não percebia o significado desta guerra, principalmente porque o velho príncipe nunca falava dela, não reconhecia a existência dela e ria-se de Sales. Durante o almoço, quando este falava dela, o tom do príncipe era tão calmo e seguro que a princesa Mária, sem raciocinar, acreditava nele. Durante todo o mês de julho, o velho príncipe esteve muito ativo e até animado. Mandou plantar mais um jardim e lançar os alicerces de mais um casarão habitacional para os servos domésticos. A única coisa que preocupava a princesa Mária era o pai dormir pouco, e alterando o seu hábito de dormir no gabinete, escolher todos os dias um sítio novo para pernoitar. Ora mandava que lhe instalassem a cama de campanha na galeria, ora se deitava no divã ou ficava no cadeirão à Voltaire da sala de estar e dormitava sem se despir, enquanto o rapaz, Petrucha, e não Mademoiselle Bourrienne, lia para ele, ora dormia na sala de jantar. No dia 1 de agosto foi recebida a segunda carta do príncipe Andrei. Na sua primeira carta, recebida pouco depois de ter partido, o príncipe Andrei pedia submissamente desculpa a seu pai por aquilo que se atrevera a dizer-lhe e pedia ainda que lhe voltasse a conceder a sua graça.
O velho príncipe respondeu-lhe com carinho e depois disso afastou de si a francesa. A segunda carta do príncipe Andrei, escrita nos arrabaldes de Vitebsk, depois de esta cidade ter sido ocupada pelos franceses, continha uma breve descrição de toda a campanha, um plano desenhado e considerações sobre o ulterior decurso da campanha. Nesta carta, o príncipe Andrei falava da incomodidade de o pai viver perto do teatro de guerra, exatamente no trajeto seguido pelas tropas, e aconselhava-o a mudar-se para Moscou. Nesse dia ao almoço, enquanto de Salles disse que os franceses, segundo ouvira dizer, já tinham entrado em Vitebsk, o velho príncipe lembrou-se da carta do príncipe Andrei. Recebi hoje carta do príncipe Andrei, disse à princesa Mária. Não a leste? Não, mon père, respondeu a princesa assustada. Não podia ter lido uma carta de que nem sequer tinha ouvido falar. Escreve sobre essa tal guerra, disse o príncipe com aquele sorriso desdenhoso que se lhe tornara habitual quando falava da presente guerra. Deve ser, por certo, muito interessante, disse de Salles. O príncipe é capaz de saber. É de certeza muito interessante, disse Mademoiselle Bourrienne. Vá, traga-me, disse o velho a Mademoiselle Bourrienne. Sabe onde é? Em cima da mesa, debaixo do pesa-papéis. Mademoiselle Bourrienne saltou alegremente do lugar. Não, gritou o velho, carregando o sobrolho. Vai tu, Mikhail Ivanitch. Mikhail Ivanitch levantou-se e dirigiu-se para o gabinete do príncipe. Porém, mal ele transpôs a porta, o velho príncipe, que lançava para trás olhares inquietos, atirou fora o guardanapo e foi lá ele. Não sabem fazer nada, confundem tudo. Enquanto o velho príncipe ia buscar a carta, a princesa Mária, de Salles, Mademoiselle Bourrienne e até Nicolushka ficaram a olhar uns para os outros em silêncio. O velho príncipe voltou num passo apressado, acompanhado por Mikhail Ivanitch, trazendo a carta e o plano, que pôs a seu lado e não deixou ninguém ler enquanto durou o almoço. Quando passaram para a sala de estar, entregou a carta à princesa Mária e, estendendo na mesa a planta para uma nova construção e cravando os olhos nela, pediu à princesa que lesse a carta em voz alta. Depois de ler a carta até ao fim, a princesa Mária olhou interrogativamente para o pai. Este continuava com os olhos fixos na planta, pelos vistos mergulhado nos seus pensamentos. O que pensa o príncipe disto? Era de Salles, que tomava a liberdade de se dirigir ao príncipe. Eu, disse o príncipe, como se acordasse estremunhado e sem tirar os olhos da planta da construção. É muito possível que o teatro de guerra se aproxime de nós de tal modo... Teatro de guerra, disse o príncipe. Eu sempre disse e volto a dizê-lo agora, o teatro de guerra é a Polónia e que o inimigo nunca entrará mais longe que o Niemen. De Salles olhou com espanto para o príncipe que falava do Niemen quando o inimigo já estava perto de Dnieper. Mas a princesa Mária, que esquecera a localização geográfica do Niemen, pensava que o pai tinha toda a razão. No gelo, afogam-se nos pantos da Polónia, ficam lá todos, disse o príncipe, por certo a pensar na campanha de 1807, como se esta estivesse ligada no tempo com a atual. Bennigsen deveria ter entrado na Prússia muito mais cedo, e então já o desenrolar das coisas seria outro. Mas, príncipe, disse de Salles timidamente, a carta fala de Vitebsk. A carta, pois, resmungou o príncipe descontente. Pois. Ficou de repente sombrio e por uns momentos calado. Sim, ele escreve que os franceses foram derrotados à beira de um rio. Que rio foi? De Salles baixou os olhos. O príncipe não escreve nada disso, respondeu baixinho. Não escreve? Não pode ser que eu tenha inventado. Todos ficaram em silêncio durante muito tempo. Pois. Então, Mikhail Ivanitch, disse o príncipe rompante, levantando a cabeça e apontando para a planta da construção. Diz lá como pensa refazer isto. Mikhail Ivanitch aproximou-se da planta. O príncipe, depois de ter falado com ele sobre a planta, deitou um olhar zangado à princesa Mária e a de Salles e depois saiu para os seus aposentos. A princesa Mária vira o olhar confuso e surpreendido que de Salles pusera no seu pai. Reparava agora no silêncio dele e espantava-se por o pai se ter esquecido da carta em cima da mesa da sala de estar. Porém, tinha medo de interrogar de Salles sobre as causas daquele embaraço e daquele silêncio. Tinha até medo de pensar nisso. Ao fim da tarde, Mikhail Ivanitch, mandado pelo príncipe, entrou na sala de estar para levar a carta do príncipe Andrei esquecida ali. A princesa Mária entregou-lhe.
Embora fosse desagradável para ela, perguntou a Mikhail Ivanitch o que estava o pai dela a fazer. Sempre atarefado, disse Mikhail Ivanitch com um sorriso respeitoso e irónico que fez empalidecer a princesa Mária. Anda muito preocupado com a nova casa. Esteve a ler um pouco e agora... Mikhail Ivanitch baixou a voz. Está à escrivaninha, acho que a tratar do testamento. Ultimamente, uma das ocupações preferidas do príncipe era tratar dos papéis que deviam ficar depois da sua morte e que ele denominava de testamento. E sempre vai mandar o Alpátych a Smolensk? Perguntou a princesa Mária. Pois vai. O Alpátych há muito que está à espera. 3. Quando Mikhail Ivanitch voltou com a carta para o gabinete, o príncipe de óculos, com a pala por cima dos olhos e o quebra-luz sobre a vela, estava sentado ao lado da escrivaninha aberta e, numa pose bastante solene, lia, com o braço estendido, uns papéis, remarque, como eles lhe chamavam, que tinha na mão, afastada dos olhos. Papéis esses que deveriam ser entregues ao imperador depois da sua morte. Quando Mikhail Ivanitch entrou, os olhos do príncipe estavam marejados de lágrimas, talvez pelas recordações dos tempos em que tinham sido escritos os papéis que estava a ler. Tirou a carta das mãos de Mikhail Ivanitch, meteu-a no bolso, arrumou os papéis e chamou Alpátych. À espera havia muito. O príncipe apontara numa tira de papel o que era necessário fazer em Smolensk. Andando pela sala, dava ordens por esse papel a Alpátych parado junto à porta. Primeiro, papel de carta, estás a ouvir? 8 mãos. Tens aqui uma amostra do de topo dourado, igual à amostra, obrigatório. Verniz, lacre, como escreveu Mikhail Ivanitch. Continuou a andar pela sala e a consultar os apontamentos. Depois entregas a carta sobre as milícias ao governador por mão própria. Eram também precisos ferrolhos para a casa em construção de um modelo criado pelo próprio príncipe. Depois um cofre para o testamento que era preciso encomendar. O príncipe nunca mais despachava Alpátych. Demorou mais 2 horas a dar-lhe ordens. Depois não mandou sair, sentou-se, ficou pensativo e, fechando os olhos, caiu na mudorra. Alpátych mexeu-se. Está bem, vai. Se precisares de alguma coisa, eu mando-te. Alpátych saiu. O príncipe voltou à escrivaninha, espreitou para dentro dela, tocou com a mão nos papéis, voltou a fechá-la à chave, sentou-se à mesa para escrever a carta ao governador. Já era tarde quando se levantou da mesa depois de ter selado a carta. Tinha sono, mas sabia que não conseguiria adormecer, que os seus piores pensamentos o atacavam na cama. Chamou Tikhon e foi com ele pelas salas para escolher o sítio onde ia dormir e onde Tikhon lhe deveria fazer a cama. Esquadrinhava cada cantinho. Nenhum lugar lhe parecia bom, mas não havia nada pior do que o habitual divã do gabinete. O divã, pelos pensamentos penosos que tivera deitado nele, era assustador para o príncipe. Nenhum lugar era bom, mas o menos mau talvez fosse aquele cantinho na sala dos divãs atrás do piano. Nunca lá tinha dormido. Tikhon, com a ajuda de um criado, trouxe a cama e começou a instalá-la. Não, assim não, gritou o príncipe, e ele próprio afastou um pouco a cama do canto. Depois voltou a aproximá-la do mesmo sítio. Bom, felizmente já fiz tudo o que tinha a fazer, agora há que descansar, pensou o príncipe e deixou que Tikhon o despisse. Franzindo a cara, com desagrado, pelo esforço que era preciso fazer para tirar o cafetã e as calças, o príncipe acabou de se despir. Sentou-se pesadamente na cama e, com um ar vagamente pensativo, ficou a olhar com desprezo para as suas pernas amarelas e ressequidas. Mas não pensava, apenas adiava o esforço que tinha pela frente de levantar as pernas e de se meter na cama. Oh, que dificuldade! Oh, que estes trabalhos acabem o mais depressa possível, que vós me deixeis ir, pensava. Cerrando os lábios, fez um último esforço e, à 20ª tentativa, deitou-se. Mal se deitou, porém, toda a cama começou de repente a baloiçar debaixo dele, para a frente e para trás, como se respirasse pesadamente e lhe desse empurrões. Aquilo acontecia-lhe quase todas as noites. Abriu os olhos quase de imediato. Não há sossego, malditos, resmungou irado com alguém. Sim, havia mais qualquer coisa importante, muito importante, qualquer coisa, que deixei para pensar à noite na cama. Os ferrolhos? Não, já tratei disso. Não, era qualquer coisa da sala de estar.
Era qualquer coisa sobre a qual a princesa Mária estava a disparatar. E o de Salles, esse parvo, também dizia qualquer coisa. No bolso, não me lembro. Tisca, que foi que se falou ao almoço? Sobre o príncipe, sobre Mikhail. Cala-te, cala-te. O príncipe deu uma palmada na mesinha. Sim, já sei. A carta do príncipe Andrei. A princesa Mária leu-a. De Salles disse qualquer coisa sobre Vitebsk. Vou lê-la agora. Mandou Ticon trazer-lhe a carta que estava no bolso e aproximar mais da cama à mesinha com a vela de cera e uma limonada em cima. E pondo os óculos começou a ler. Era como se apenas agora, no silêncio da noite e sob o clarão fraco, coado pelo quebra-luz verde, lesse a carta e pela primeira vez compreendesse por um instante o seu significado. Os franceses estão em Vitebsk. Mais 4 jornadas e, possivelmente, chegarão às portas de Smolensk. Talvez até já lá estejam. Tisca, Ticon levantou-se. Não, não é preciso, não, gritou o príncipe. Pôs a carta debaixo do castiçal e fechou os olhos. E veio à imaginação o Danúbio, um meio-dia claro, juncos, o acampamento russo, e ele, jovem general sem uma única ruga na cara, enérgico, alegre, de faces couradas, a entrar na tenda ornamentada de Potionkin, e uma inveja ardente pelo favorito, tão forte como tinha sido naquele tempo, emocionou. E lembrou-se palavra por palavra do que fora dito entre ele e Potionkin. Imaginou também uma mulher pequena e gorda com o rosto amarelado, a mãezinha imperatriz, os sorrisos, as palavras dela quando pela primeira vez o recebeu com carinho, e recordou o rosto dela no catafalco e aquela sua desavença com Zubov, junto ao caixão por causa do direito de lhe beijar a mão morta. Voltar o mais depressa possível àquele tempo e que o agora acabe depressa, que todos eles me deixem em paz. E hoje fartei de ler e com a garganta aflita.